O novo governo quer revogar decretos que facilitaram o acesso a armas e limitar ações da Polícia Rodoviária Federal. O repórter Bruno Pinheiro conversou com integrantes da área de segurança da equipe de transição e traz mais informações de Brasília. Na discussão desta quinta-feira, vários nomes da equipe de transição do governo eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o senador eleito Flávio Dino e também o ex-deputado federal Vadir Damos. Ele disse que a equipe do governo Lula e o governo eleito já planeja revogar, de fato, esse acesso que facilitou essa compra de armas de fogo. Segundo ele, aumentando a criminalidade. A ideia do governo é, em uma só canetada, revogar esse acesso. Isso foi o que disse o ex-deputado aos jornalistas hoje pela manhã, aqui na capital federal. Possivelmente esse vai ser um dos temas aí de debates no curso, né, dos trabalhos do grupo de trabalho, né? Eu acho que nós devemos tratar disso e devemos defender um projeto de revogaço. Em tese, todos esses decretos podem ser revogados porque pela autoridade competente. Então, o presidente da República tem a atribuição de editar decretos e o presidente da República tem atribuições de revogar decretos. Agora, tem que ver cada caso a caso, eu não conheço, né, cada decreto, se não se gerou ali algum tipo de direito adquirido, ato jurídico perfeito e acabado, enfim. Mas, em tese, né, todos eles podem ser revogados. E aqueles mais grosseiros, sigilo de 100 anos, a questão de armamento, etc., eu acho, sem sombra de dúvida, serão revogados numa só canetada. O advogado Marco Aurélio de Carvalho também falou sobre esses revogaços que a equipe planeja dentro dos 100 dias de governo, inclusive recuperar a imagem da Polícia Rodoviária Federal, que, segundo ele, acabou sendo usada e muito, inclusive nas eleições no segundo turno, em diversas fiscalizações nas rodovias federais, e também voltou a defender o revogaço a esse acesso à arma de fogo, inclusive a quem já adquiriu esse armamento. Há uma vergonha muito grande, acho que, da corporação pela ação leviana e criminosa de alguns dos seus membros, que não podem comprometer toda a corporação. Existem maus e bons policiais, como maus e bons advogados, maus e bons jornalistas, isso é uma condição humana, mas nós precisamos enfrentar esse desafio, porque essa polícia em especial foi muito aparelhada pelo presidente Bolsonaro e tentou interferir de forma direta e vergonhosa no resultado das eleições. Vocês acompanharam e cobriram, enfim, isso não é surpresa para ninguém, né? As reuniões continuam acontecendo aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, na capital federal, e vai até a posse do governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente continua acompanhando. Entre a equipe do atual governo, Jair Bolsonaro, e aliados no Senado Federal, eles reforçam que isso não deve acontecer e que isso, se for revogado, de fato, aí sim aumentaria a criminalidade. Voltou a defender a redução de homicídios durante a gestão do governo Jair Bolsonaro. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, comentando as notícias do dia, nesta sexta-feira, o deputado Paulo Eduardo Martins, também o Roberto Mota. Mota, bem-vindo. Muito se fala em revogaço, né? Em que o governo eleito poderia revogar muitos decretos, muitas medidas que foram adotadas durante a gestão de Jair Bolsonaro e principalmente em relação às armas. Mota. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paulo. Bom dia, nossa audiência. Tiago, é o pior pesadelo para mim e para muita gente que há algum tempo estuda segurança pública. Está ficando claro que a pauta de segurança pública do Brasil agora está sendo decidida por ativistas de extrema esquerda, que não tem nenhum problema, não só em distorcer algumas das questões principais, mas mentir na cara dura. Se existe alguma relação entre aumento de armas nas mãos dos cidadãos de bem e o crime, é exatamente o contrário do que eles estão dizendo. As estatísticas estão aí. Houve um aumento de armas nas mãos dos atiradores, dos CACs, e uma redução no número de homicídios. Ou seja, se existe algum efeito, é benéfico.
Outra coisa que eles não dizem, e é preciso explicar ao público, as armas dos bandidos, especialmente dos traficantes, das facções criminosas, elas vêm do contrabando. É praticamente inexistente desvio de armas de atiradores e colecionadores para o crime organizado. Isso é uma mentira deslavada que não encontra nenhuma sustentação nos números. Agora, eu sou a favor, sim, de se retirar armas de grosso calibre das ruas do Brasil. Eu até sugiro locais para se começar a fazer isso. O Complexo do Alemão, o Chapadão, o Morro da Pedreira. Ontem, no Rio de Janeiro, o major do Corpo de Bombeiros, Wagner Bonin, de 42 anos, foi sequestrado, torturado, morto por traficantes e teve o seu corpo queimado. Foi o mesmo destino do Tim Lopes, só que o crime do Tim Lopes aconteceu em 2002. O destino dos criminosos que fizeram isso provavelmente vai ser o mesmo. Eles vão ficar 5, 6 anos presos, depois vão passar para uma progressão de regime. Essa é a política de segurança pública que foi criada pela esquerda, que agora quer voltar ao poder para fazer mais disso. Desde 2020, as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro estão suspensas por ordem judicial. Eu quero ver quem vai lá pegar as armas de grosso calibre dessas facções. Quem paga a conta dessa insanidade ideológica é a população do Rio de Janeiro. Ontem foi a vez do Major Wagner pagar essa conta. Deputado Paulo Eduardo Martins, bom dia. Sobre esses decretos, a gente lembra que em setembro do ano passado, o ministro do STF, Luiz Edson Fachin, ele chegou a suspender alguns trechos desses decretos que ampliavam justamente o acesso a armas e munições. É uma ação que ainda tramita no STF, um julgamento que ainda acontece. Essa decisão foi dada às vésperas das eleições, no sentido de ampliar a segurança no país diante de casos de violência política. E agora, com essa sinalização de Lula, temos o Poder Executivo futuro e o Poder Judiciário alinhados nessa pauta. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Roberto. Bom, é uma obsessão da esquerda desarmar o cidadão de bem. É uma obsessão de governos autoritários impedir que a população tenha acesso a armamentos. E é uma opção política deles, para deixar as pessoas sem qualquer hipótese de reação ao autoritarismo estatal ou também às suas franjas que exercem poder na sociedade. O Vadi Damus, este que serviu aí de porta-voz para essa tese, já defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Segundo o flagrante Alexandrino, ele poderia ser preso agora porque o vídeo dele defendendo o fechamento do Supremo está no YouTube. Logo, o crime está acontecendo. Mas com ele não vai acontecer, ele tem licença para fazer isso. E isso, vindo da boca de quem vem, denuncia o caráter autoritário dessa política que eles querem implementar. E mais, não se trata de vedar o acesso à arma por questão de política de segurança pública apenas, até porque os índices de criminalidade só caíram depois do acesso aos decretos, né, dos CACs terem acesso às armas, e não caíram só por isso. Eu nem estou advogando essa tese aqui, mas é um dado que aconteceu e a criminalidade ainda assim foi reduzida. O Estatuto do Desarmamento tinha nos levado a 60 mil homicídios por ano. Hoje nós temos menos de 40 mil. Então não encontra respaldo estatístico a ideia do PT. O que encontra é política, é respaldo ideológico e tem que ser tratado também de um outro viés. Se revogarem os decretos, como é que fica a situação de quem já adquiriu uma arma? Vai ter que entregar? Aí nós estamos falando de confisco de propriedade, porque uma arma é uma propriedade. Então, vão confiscar arma, vão confiscar depois iPhone, vão confiscar outras coisas? Não é assim. Se esse pessoal está dizendo que veio para pacificar a sociedade, na verdade, essa fala deles tem demonstrado ser absolutamente mentirosa. Eles estão vindo aí para realmente tensionar e provocar o caos. E esse vai ser um caos bem ruim.